Mais um probleminha de reações de apoio e de equilíbrio, né? Aqui dessa nossa aula dessa semana. E agora a gente resolve o problema 331. O problema 331 nos mostra, então, um poste que, por conta do carregamento na linha de transmissão, acabou saindo da vertical. Então a gente tem essa linha vertical tracejada ali e ele acabou ficando um pouquinho inclinado para a esquerda, tá? Então o problema nos diz o seguinte: devido ao carregamento, assim, na minha edição está dizendo a longo prazo, né? Mas acho que não é isso que ele quer dizer, a longa distância provavelmente, tá? Então, devido ao carregamento a longa distância da tensão de 900 newtons, ou pode ser a longo prazo no sentido de carregou, era reto e foi pendendo para o lado aos poucos, tá? Então, voltando. Devido ao carregamento de longo prazo da tensão de 900 newtons na linha de alimentação, o poste ficou numa inclinação de 5 graus com relação à vertical. Se a massa por unidade de comprimento do poste de 9 metros de altura é de 24 kg por metro e a massa do dispositivo elétrico da lâmpada é desprezível, determine as reações no apoio no chão em A. Então vamos calcular as reações no apoio. Então perceba o seguinte, né? A gente tem esse poste desse jeito, inclinado, e o problema nos indica que a gente tem que considerar dois carregamentos, né? O carregamento apenas da linha de transmissão, que é de 900 newtons, que no longo prazo fez esse poste se inclinar para o lado, e também a massa, né, o peso total desse cara, a gente vai ter que botar isso em algum lugar. Então vamos fazer ali o nosso problema. Como sempre, diagrama de corpo livre. E mais uma vez a gente identifica qual que é a nossa estrutura de interesse, que claramente é o poste. Tá? Então eu estou desenhando aqui ele inclinado, né? Na parte de baixo vocês percebem que a gente tem um engaste, né? Então o engaste é alguma coisa que introduz três reações. A gente tem reação na direção de Y, na direção de X, e um momento reativo pontual. Em seguida, eu tenho que copiar as forças que agem, as forças externas que agem sobre esse cara. A primeira das forças, como está identificado aqui, essa linha tracejada horizontal aqui é com relação à horizontal do chão, tá? Então, assim, é 15 graus para baixo da horizontal. E essa força no cabo, a gente viu que isso aqui valia 900 newtons. A tensão no cabo valia de 900 newtons. Tá? E depois ele nos disse que o poste tem essa densidade linear que está marcada aqui de 24 kg por metro. Como ele não nos falou nada a respeito do poste, assim, a respeito de mudança de seção do poste, ele nos dá inclusive uma quantidade de quilos por metro de poste, eu posso dizer, se um poste é uniforme, né, com massa distribuída uniformemente como esse, eu posso botar o centro de gravidade exatamente no meio dessa estrutura. Não tem nenhum outro motivo, né, para G, para o centro de gravidade, não ficar exatamente no meio dessa estrutura. E em G a gente vai então aplicar o total do peso desse poste. O centro de gravidade permite que a gente aplique sobre o poste o total do peso e os efeitos são os mesmos, tá? Então eu tenho 5 graus ali e eu tenho 15 graus aqui. Joia? Então agora a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente vai trabalhar essas coisas todas e a gente vai ter um pouco de geometria nesse problema, tá? Então algumas coisas que a gente vai fazer primeiro. Primeiro a gente vai calcular o peso do poste. Então o peso do poste é dado pelo quê? Pela massa total do poste vezes a gravidade. Se o poste tem 9 metros de comprimento, a massa do poste é de 9 vezes essa densidade que a gente acabou de denotar aqui embaixo, né, de 24 kg por metro. Então a gente tem 24 vezes 9, eu tenho 216 kg, é a massa do poste. E o peso do poste, multiplico esses 216 kg por 9,8. Então temos 2.116,8 newtons. Temos o peso do poste. E agora, para esse diagrama de corpo livre, eu tenho que pensar certinho como é que a gente vai fazer os cálculos de momento, quais são os braços de alavanca que a gente vai ter para calcular esses caras, tá? Então a gente pode fazer o cálculo de momento. Se vocês quiserem fazer pela notação vetorial, vocês podem fazer, tá? Mas eu acho que fica mais prático a gente fazer. Sempre que a gente tem esse problema bidimensional, lembre-se dessa possibilidade da gente trabalhar com decomposição e daí fazer as coisas por inspeção, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse peso do poste e vou deslocar ele segundo a sua linha de ação até aqui embaixo. Então eu vim deslocando ele segundo a sua linha de ação, ele vai agir aqui embaixo. O peso do poste está aqui embaixo. Porque daí eu consigo utilizar e saber que esse é o braço de alavanca com relação ao ponto A. Mas quem que é esse braço de alavanca? Então para isso eu preciso fazer um pouco de geometria, tá? Então eu vou desenhar aqui em laranjinha a geometria que eu vou utilizar para esse cara aqui.
Então observe o seguinte, entre G e A, ponto A é o ponto de apoio, né? Deixa eu desenhar mais retinho aqui. Ponto A é o ponto de apoio e G é o centro de gravidade. G ficou na metade desse poste, então eu tenho 4,5 metros de altura e eu tenho 5 graus ali em cima, aqui, né? Esse ângulo é um ângulo de 5 graus entre a vertical e esse cara. Então, o complementar dele aqui para dentro, né, para ficar 90 graus, eu tenho 85 graus ali ou eu tenho 5 graus aqui embaixo, tá? Então, vocês podem escolher qual é o tipo de geometria, de identidade geométrica que vocês vão utilizar, mas todas as duas são possíveis, tá? Ou eu uso 5 graus tá aqui e 5 graus tá aqui também, no lado oposto, né, entre duas paralelas, ou eu pego 5 graus, aqui eu tenho 85, e daí por 85 mais os 90 do triângulo retângulo, sobram 5 graus lá pra cima, dá tudo na mesma, tá? Então eu quero descobrir quanto é que vale esse trechinho aqui embaixo, porque esse trechinho aqui embaixo, que eu estou marcando aqui mais fortemente, é o braço de alavanca que eu preciso para saber quanto é que vale o momento do peso do poste com relação ao ponto A. E esse toquinho aqui de coisa aqui embaixo, claramente é o cateto oposto ao ângulo de 5 graus aqui no outro lado, tá? Então, vamos chamar esse carinha aqui de RA em G, é o braço de alavanca associado a uma força que está agindo em G, essa forma que a gente tinha chamado, tá? Então, RAG nada mais é do que a hipotenusa desse cara, então 4,5 metros, vezes seno de 5 graus. E a gente vai descobrir quanto é que vale isso. Vamos lá para a nossa calculadora. Façam vocês aí, confiram na de vocês, tá? Se tá tudo certo. Então eu tenho 4,5 metros vezes seno de 5 graus. Isso vai me dar 0,392 metros. Então essa é a distância horizontal, né? Na hora que esse poste saiu da vertical, a projeção, a diferença de cota horizontal de G com relação ao solo virou de 0,392 metros. Tudo bem? Em seguida, então, essa foi a primeira parte, né, para a gente saber o momento que esse poste gera, que o peso do poste gera. Em seguida, outra coisa que a gente vai fazer é fazer a decomposição dessa tensão do cabo. Então a tensão do cabo ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a cor. Vou botar assim um azulzinho um pouco mais claro. E a gente vai ver o seguinte. Eu vou pegar essa tensão do cabo, vou descobrir quanto é que vale essa tensão na direção de X e quanto é que vale a parcela de tensão na direção de Y. Essa decomposição está relacionada a esse outro triângulo, o triângulo geométrico, né? Então é uma força que está agindo a partir de um cabo. A direção desse cabo já nos dá a direção dessa força, né? Então existem dois triângulos semelhantes. Se o cabo sai tangencialmente ali naquele ponto de aplicação com 15 graus a partir da horizontal, eu consigo descobrir também o que ele faz com relação a relação entre Tx e Ty, né? Pela posição do cabo, tá? Então vamos lá, vamos desenhar esse cabinho. Tenho Tx e Ty. E aqui na hipotenusa desse carinho eu tenho a força T. Tá? Então Ty está para baixo, Tx está para a esquerda, força T está aqui. Força T vale 900 newtons. E esses carinhos Tx e Ty é quem a gente quer descobrir. E eu sei que por conta da posição do cabo estar 15 graus para baixo da horizontal, esses mesmos 15 graus aparecem aqui por semelhança do triângulo. Tá? Então a gente consegue descobrir que Tx, componente x, é o cateto adjacente a esse cara, nada mais vai ser do que T vezes cosseno de 15. E Ty, cateto oposto, é T vezes seno de 15 graus. Então vamos fazer essa conta agora. Temos 900 newtons vezes cosseno de 15. Isso nos dá 869,3. 869,3 newtons, esse é Tx. E Ty é 900 vezes seno de 15. Ou seja, 232,9. 232,9 newtons. Muito bem, a gente tem agora as forças que a gente precisa. E a gente precisa agora ver quais são os braços de alavanca relacionados a essas forças, tá? Então, para Ty é uma coisa mais... vai ser até mais simples, né? Mas, enfim, vamos só desenhar de novo. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse Ty e tenho que trazer ele segundo a sua linha de ação até aqui embaixo.
E esse TY transportado aqui para baixo, ele passa a ter este braço de alavanca com relação ao ponto A. Se vocês perceberem bem, esse triângulo agora, né, que eu trouxe, né, para descobrir quanto é que vale esse braço de alavanca, é um triângulo semelhante a esse triângulo amarelo, ou laranja, que a gente tinha desenhado antes. Então, se eu tivesse esse triângulo levado até o topo do poste, eu tenho esse mesmo carinha aqui, que nos determina, então, o braço de alavanca entre A e o TY. Né? E se vocês percebem, né, são dois triângulos semelhantes, um mora dentro do outro, e ele tem simplesmente o dobro. Né? A hipotenusa desse cara, o triângulo laranja, era de 4,5 metros, porque eu fui até a metade do poste. Na hora que eu vou até o topo do poste, eu fui o dobro, fui até 9 metros. Como eu estou dentro de um triângulo retângulo, né, tudo isso é proporcional. Então, se esse cateto desse triângulo menor valia 0,39, esse triângulo RATY do triângulo maior é o dobro dele. Né? Se a hipotenusa dobrou, todos os catetos dobraram juntos também. Tudo bem? Então, quando a gente vai fazer essa conta, né, a gente vai descobrir que esse RATY vai ser o dobro 2 vezes 0,392, isso vai me dar 0,784. Então, o braço de alavanca de RATY está calculado ali por esse carinha. Tá? E agora eu preciso saber qual que é o braço de alavanca associado a TX. Então, TX eu vou transportar segundo a sua linha de ação também. Eu preciso voltar ele um pouquinho até ele ficar perpendicular aqui, né? Então, voltei esse TX para lá e eu preciso saber, então, a altura desse cara. Em outras palavras, eu preciso saber quanto é que vale esse cateto aqui do triângulo maior. Tá bom? Então, não tá bem desenhado, né? Mas seria esse cateto aqui desse triângulo. Se vocês observarem, é o mesmo triângulo que eu tinha antes e o cateto maior está ali para a parte de cima. Então a gente já tinha calculado um deles, né? E esse RATX é o outro dos catetos. Tá? Então vamos só calcular esse. RATX vai ser o quê? Vai ser 9 metros, que é a hipotenusa desse cara, vezes cosseno de 5 graus agora. E RATX, vamos lá, 9 metros vezes cosseno de 5. Isso vai me dar 8,97. Não, 8,96, desculpa. Não, 97 tá certo, desculpa. 8,97 metros. Muito perto dos 9 metros, né? Mas já que a gente está calculando tudo bem precisamente, já tínhamos esse triângulo, já calculamos tudo. Então agora a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem as forças decompostas, os valores delas, os braços de alavanca correspondentes, e agora sim a gente pode passar ao problema efetivamente de calcular as reações dos apoios, tá? Então, para calcular as reações dos apoios, deixa eu anotar aqui que o que a gente está fazendo agora é a reação no apoio. O que a gente vai fazer agora é uma somatória de momentos com relação ao ponto do engaste, ao ponto A. E como esse poste está parado, esses momentos somados têm que dar zero. Tudo bem? Então, quem são os caras que geram momento com relação ao ponto A? Primeiro, a gente tem o peso do poste. Tá? Então, o peso do poste faria essa estrutura girar. Na hora que ele está projetado aqui para a parte de baixo, fica claro para a gente enxergar isso. Faria essa estrutura girar no sentido anti-horário. Então, eu tenho mais o peso do poste, vezes o braço de alavanca associado a esse peso do poste, foi o que a gente chamou de RAG ali nas nossas contas. Em seguida, o TY, na hora que a gente carrega esse TY para baixo, a gente percebe que TY também tende a girar esse cara no sentido anti-horário, TY, vezes o que a gente chamou de RATY, calculado ali em cima também. Na hora que eu carrego esse TX para a sua posição, ali na parte de cima a gente percebe que o TX ele também faz essa estrutura girar no sentido anti-horário. Tá? Então eu tenho mais TX vezes RATX. E essas são as cargas externas, todas as cargas externas e os momentos que elas geram com relação ao ponto A. Quem que está suportando essas cargas todas, esses momentos todos? Ora, as forças que estão aplicadas no próprio ponto A, RX e RY, têm braço de alavanca igual a zero, então elas não contribuem com o momento com relação ao ponto A, mas o momento concentrado no chão, aqui no ponto A, isso também sustenta. Então, MRA que está responsável por sustentar esses caras todos. E todo mundo somado tem que dar zero. Perceba que esses termos são todos os termos que geram momento com relação ao ponto A. E agora a gente pode substituir esses carinhas todos pelos valores que a gente conhece. Tá? Então, MRA vai valer menos peso do poste, 2.116,8 vezes RAG, 0,392. Menos, né? Então tudo virou menos porque está passando para o outro lado. Né? TY
232,9 vezes RATY. RATY a gente viu que era o dobro de RAG, porque eles são triângulos semelhantes, tá? Então RATY 0784. E menos TX, TX vale 869,3, vezes RATX, que a gente viu que era o cateto adjacente àquele ângulo de 5 lá de cima, que é um valor muito próximo de 9, mas não exatamente igual a 9, ou seja, 8,97. E esses são todos os termos que a gente tem, e agora a gente faz a conta disso. MRA vai valer. Vamos na nossa calculadora. Temos 2116,8 vezes 0,392, com 232,9 vezes 0,784, com 869,3 vezes 8,97, tá bom? E isso nos dá, então, menos 8.810 Nm. Esse é o aumento feito pelo chão para sustentar esse poste. Tá legal? Agora a gente tem que continuar, né? O problema agora não pede uma única reação de apoio, pede todas as reações de apoio, então a gente precisa fazer o restante. Então vamos lá, eu tenho somatório de forças em x igual a 0. E na direção de x a gente observa o seguinte: eu tenho a componente x da tração no cabo, Tx apontando para a esquerda e Rx para a direita, são as duas únicas forças de x. Então eu tenho menos Tx mais Rx igual a 0. E eu descubro então que Rx tem o mesmo módulo de Tx apontando para o lado oposto, ou seja, 869,3 newtons. E por fim, somatório de forças em y igual a 0. E a gente observa quem são as forças que agem em y. Eu tenho o peso do poste para baixo, Ty para baixo e RAY para cima. Tá, então eu tenho mais RAY menos o peso do poste e menos Ty. E esses caras somados tem que dar 0. Ou seja, RAY vai valer 216,8 com 232,9. Isso vai me dar 2.449,7 newtons para cima. Calculamos então as reações nesse ponto de apoio, no engaste, no chão onde ficou esse poste. Mas um problema interessante que nos ensinou como é que a gente trata com algumas coisas diferentes, né? Como trata com peso próprio quando a gente não está marcado exatamente qual que é a massa total, qual que é a posição de G, e a gente teve procedimento para isso. E além disso nos permitiu ensaiar e treinar decomposições de forças e encontrar braços de alavanca que nem sempre são tão evidentes, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com mais um problema de equilíbrio em duas dimensões.